Assim grafou André Luiz, por Chico Xavier, na obra Entre a Terra e o Céu. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, na nossa própria consciência. E assim grafou Sidney Carvalho, psicografando Bezerra de Menezes na obra A Cura pelo Amor. O ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm, dentro de si, uma fonte inesgotável de energia, amor. E Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, grafou na obra O Homem Integral. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. E noutra obra, por proceder do divino psiquismo, o amor gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é o nosso instrumento de pesquisa para estudar, compreender e viver o Cristo, o Evangelho, em espírito verdadeiro. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves, assessorada por Vilma Camargos. E a vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, todos os seres que de um modo direto ou indireto contribuíram para que esse momento fosse possível, para que esse projeto fosse possível, o despertar da consciência, Deus os abençoe infinitamente em sua interminável jornada. Dando continuidade ao nosso estudo, devassando o incognoscível, e no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação, relembramos que Jesus é o mensageiro do Cristo, o médium, o portador da mensagem da boa nova, da boa notícia. É o nosso mestre, é o nosso modelo, nosso guia. Ele veio mostrar que é possível, na prática, vivenciar esses ensinos cósmicos. E não só isso. A maior mensagem de Jesus para nós outros, ou do Cristo, é que ele matou a morte. A morte não existe. É apenas um momento de transição. E todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte do Cristo. Embora já fizemos parte também do corpo de Jesus em outros orbes. Muitos de nós, senão todos. E aqui estamos, como partícipes, como co-criadores da consciência crística em nosso planeta, criando nele a nossa própria realidade. E assim como Pietro Baldi dialoga com a voz de Deus em todas as coisas, para isso estamos aqui, para aprender a conhecer-nos e a dialogar com todas as nossas expressões, posto que a consciência está presente em cada uma de suas partículas constitutivas, desde o mais ínfimo princípio inteligente
átomo primordial, à mais elevada virtude, componente de nossa consciência mãe. Antes de avançarmos na 22ª parte, orientações terapêuticas e patogênese do câncer, vamos fazer uma errata do passado, da parte 4, e hoje estamos versando sobre a 5ª parte, e aí com a 6ª terminamos essa série. E depois uma errata no futuro. Eu já estou sendo profeta, estou prevendo que eu vou errar na 6ª parte, e aí eu vou corrigir o erro antes do próprio acontecer, e quando ele acontecer, vocês já estão sabendo que aquele equívoco estava previsto, assim como os profetas. Eles também não se equivocaram, disseram que Jesus teria que entrar numa cidade montado num jeguinho, num jumentinho. Ele chega na entrada da cidade e lembrou do que eles falaram, para que eles não passassem por mentirosos, pediu para alguém lá pedir o jumentinho emprestado, para que ele pudesse entrar em Jericó. Então vamos lá. Algumas frases só para ficar melhor esclarecidas. Então nós falamos habitudinários. Então essa frase, ou esta palavra para ser mais exata, são erros repetidos diariamente ou incansavelmente. Por isso que lá o funcionamento e a estrutura das células se ressentem de estados de ânimo prolongados, por erros repetidos diariamente que tendem a imprimir-se nelas, projetando as próprias deformações do plano espiritual até o plano físico. Então, se for um hábito de falar da vida alheia, de pensar negativo, de lamentar, de maldizer, então isso vai refletir no nosso plano orgânico ou no nosso corpo orgânico. E relembrando essa palavra, porque tem palavras que não achamos nos dicionários. Assim, como esta, achamos no masculino, mas está valendo, que é algo fértil, que produz muito. Então, quando um espírito vem inserir-se numa célula prolígena, com esse comportamento habitudinário, esses erros repetidos, a prolígena hereditariamente, ou seja, ela tem essa consciência hereditária que ela vai acumulando por tempos. Então é uma célula fértil que produz muito daquele mecanismo, que pode ser um defeito. Tarada é um defeito, não é a palavra literalmente como falam no popular. Então, quando um espírito vem inserir-se numa célula prolígena, uma célula fértil hereditariamente por seu conteúdo consciencial, que tem um defeito, da qual só pode retirar um organismo com certas predisposições, segundo esse defeito, predisposições patogênicas, e ele vai perceber que só é permitido que isso aconteça por conta disso. Isso não ocorre por acaso, mas segundo a lei de justiça, que dá a cada um o que lhe cabe por seu merecimento. Então, se nós pegamos uma célula dessa, com esse defeito, ou um gene com defeito, do meio em que vivemos, seja de nossos pais ou pelos nossos relacionamentos, porque já é provado que uma criança adotiva ou adotada, ou um filho adotivo, filho adotado, se nós temos esse gene com defeito predisposto à eclosão do câncer, o filho adotivo vai herdar isso de nós, essa predisposição pelo relacionamento mais próximo, pelo exercício da afetividade. E isso vai passar para o seu psiquismo, e se ele tiver a predisposição, ele vai desenvolver também. Se ele não tiver no seu mapa kármico,
a necessidade de passar pela situação, se ele não tiver o comportamento condizente, não vai acontecer. Então fizemos a errata do passado, agora a errata do porvir, da sexta parte dessa série. Então diremos no futuro, o máximo, no máximo, poderá achar-se circulando quando falamos do vírus do câncer ou da célula cancerígena, o máximo que podemos achar circulando na economia do universo celular ou atômico, no estado granular, microscópico, sobretudo durante a fase pré-neoplástica. Quando ele fala pré-neoplástica, ele quer dizer que essa palavra é sinônima de pré-neoplásica. Então, algo que antecede a criação. Por isso que é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem simultâneos ou antes de um câncer. Está ocorrendo porque é uma fase pré-cancerígena, que não estão diretamente relacionadas ao tumor. Então está acontecendo antes e, dependendo da situação, pode nem acontecer se houver mudança de comportamento. Então, pré-neoplástica é uma coisa, mas veja uma palavra parecida. Plasticidade. É da família, mas quer dizer qualidades das matérias que podem ser moldadas, porque isso vai acontecer nesse período pré ou neoplasticidade. Ou além dessas qualidades dos materiais que podem ser moldados, porque esse vírus está moldando esse material da própria célula e depois a junção, a simbiose dos dois vai formar a célula cancerígena, que vai continuar moldando materiais, se nutrindo de materiais para formar a massa do tumor ou a massa tumoral. E em psicologia vamos falar que é a capacidade de um sujeito para se adaptar às condições de ambientes ou dos ambientes, porque é esse vírus que vai ficar ali adaptando às condições ambientais até encontrar o momento de fazer o que se propõe. Então, este é um triste destino das sociedades quando joga para fora civilizadas que se tornaram, como a nossa, no Brasil, insensibilizadas e anégicas, como se fossem anêmicas de ânimo, de energia. Anégico, o masculino, e anégicas em suas virtudes reativas, quer dizer, não reagem contra o ataque. Nós estamos sendo atacados em nossas liberdades e estamos aceitando. Isso é uma atitude cancerígena, é um vírus cancerígeno da sociedade que ataca as liberdades. E aqui, no caso do organismo, o que nós chamamos dos elementos que predispõem os saprófitos, que estão esperando o tecido em decomposição para se nutrir e depois fazer a fusão do conteúdo da célula que está em decomposição, que adoeceu, para que ele possa fundir o material genético dele com a célula para formar a célula cancerígena. Está acontecendo porque houve um embate entre ataque e defesa, os dois vão se cansando, esse processo anégico, essa virtude de reagir da célula, vai perdendo o seu energismo até enfraquecer de tal modo, e às vezes a parte que ataca também enfraquece, até os dois ficar quase que na mesma frequência para que haja a fusão. E aqui, só para mostrar o anégico, porque é o masculino, na medicina, que se refere ou é característico de energia. Então, ausência ou perda das forças. E tem outra palavra da mesma família, mas é isso. Então, ausência ou perda das forças. Perdeu o ânimo, perdeu o entusiasmo pela vida e etc. E eu falei evento, e a palavra correta, eu falarei evento na sexta parte,
e a palavra é advento, que quer dizer evento é um acontecimento. É isso que está acontecendo agora aqui, é um evento. Agora, advento é algo que vai aparecer. Jesus é o advento. Ele apareceu entre nós. Ele veio estar conosco. Então, o advento do Espiritismo, ele também, mesmo sendo uma doutrina eterna, codificado, ele apareceu por intermédio do Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade e o organizador das mensagens, que é o codificador. Então, isto até que, exauridas as forças disponíveis, nós vimos lá na energia, ela se relaxa, porque perdeu o ânimo, perdeu o energismo, e permite então o advento da anarquia orgânica do câncer. Então houve um embate, ataque e defesa durante séculos, às vezes até milênios, e chega um momento que há um relaxamento, os dois se esgotam, aí há uma acomodação. E eu falei entrada, e a palavra correta é estrada, falarei na última tela. Mas isto não inclui que, paralelamente, a nova ciência sutil das ondas e radiações, com que ela mesmo se vai encaminhando para o reino do Espírito, que é o que está fazendo a Universidade do Espírito, cuja consciência diretora, o fundador é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, para achar a estrada correta, o meio que beneficiará e salvará tantos pobres seres sofredores. Então, vai achar o meio. Se for no plano físico de pesquisa científica, é uma estrada. Agora, se for fazer uma conexão com o mais alto, é uma entrada. A música é uma das entradas nas moradas celestes. Por isso, às vezes, eu estou mais no espiritual e esqueço do plano físico. Então, a palavra entrada também está correta quando eu vou buscar algo na minha consciência ou em outras consciências. Então, se a música é a médium da harmonia e uma das entradas nas moradas celestes, então é uma brecha. Eu estou entrando num buraco de minhoca, o que nós chamamos de portais, num chakra do meu universo biológico para o perispirítico, porque os chakras aqui são as glândulas, são os plexos. Depois, no corpo etérico, é o que nós chamamos de fato de chakras, os centros de força, os centros vitais, e eles são portais dimensionais, são entradas do campo vital para o instintivo, do instintivo para o das sensações, e assim até chegar no âmago da consciência. E se existem em nós esses portais, existem entre nós e outros seres, entre seres de uma dimensão com outra dimensão e assim subsequentemente. Feito isso, já viajamos no passado e fomos para o futuro. Agora voltamos para o presente para estudar a parte de hoje. E começamos por recordar o que falamos no passado, prevendo o futuro. Então, após essas breves digressões que nos aconselhou o argumento, retomemos o problema da gênese do câncer. Então, os saprófitos endorgânicos, em convivência perene de contraste e adaptação com a natureza orgânica, são 4. Lembrando que saprófitos são seres que se nutrem de matéria orgânica em decomposição. Então, se nutre das células adoecidas ou algo que está se decompondo dentro de nós. E quando falamos endorgânicos, endo significa dentro. Então, é dentro do corpo orgânico. Então, dentro do nosso próprio corpo. Porque a palavra endorgânicos não achamos em lugar nenhum, em dicionário nenhum. E Pietro Baldi nos desafia a buscar essas palavras.
Então achamos que endo é dentro e é moleza interpretar o resto. Então saprófitos são seres que se nutrem de matéria em decomposição, pensamento negativo, a maledicência, a maldade, a mentira, a calúnia, a difamação, tudo isso vai matando células em nós. Imagine com Emmanuel, uma emoção violenta, que pode ser qualquer uma dessas que eu falei, sobre o corpo, quando nós as pronunciamos, ou quando nós agimos assim, é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Então olhe para o meu relógio e dê uma martelada nele. Então uma frase dessa, odeio você, isso dizima milhões de células, bilhões de células, às vezes com uma frase. E essas células morrendo, elas começam a decompor-se e os saprófitos estão ali com um mecanismo da lei para desmontar o que está em decomposição. Eles se nutrem desse material e depois, em se nutrindo desse material, ele vai fundindo esse material com o seu e essa parceria acontece na simbiose célula-micróbio e faz uma só consciência. Então, o espiroqueta de Chaudin e o plasmódio de Laveran, da série acidógena, vivem em ambientes ácidos. O bacilo de Koch e o gonococo de Neisser, da série alcalinógena, vivem em ambientes alcalinos, mas lá existem. Esse provoca tanto a sífilis quanto o câncer. Ele está lá, é um saprófito, está lá esperando a sua vez. Então, desta família, que é em forma de espiral. São filamentos em formas espiraladas. E o plasmódio de Laveran é o responsável pela malária. Surgiu as condições, ele está lá para fazer acontecer. E ambos em ambientes ácidos, de mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que eu falei, e somado a ódios e etc. E uma alimentação indevida de fora para dentro, e não é só o que se come, é o que se ouve, o que se lê, ambiente que se frequenta, com quem você está, etc. Então esse aqui é o responsável, o bacilo de Koch, pela... eu já volto aqui pela gonorreia, e aqui me falhou agora a doença dos pulmões. Depois a gente lembra. Eu já falei, a Vilma até está aqui, ela passou por essa experiência, a tuberculose. A Vilma passou para mim a consciência da consciência dela. Então ela passou e vários seres da família passaram por isso aqui. Temos certeza que são experiências de outras etapas que foram corrigidas nesta etapa e corrigidas com louvor. Seguindo, pode tomar água, que agora vamos acelerar o processo. O saprófito, que no homem, em geral, produz o câncer, é o espiroqueta. Por isso que é daquela família lá do plasmódio, lá, esse aqui, ó, só para voltar para vocês. Espiroqueta de Chaudin. Chaudin é o descobridor dele. Opa! Então, saprófito, que no câncer, em geral, produz o câncer, em geral, mas pode ser outros, de forma espiralada. É o espiroqueta. Por que isso? Este é o menos exigente, o mais paciente e contemporizador. O que quer dizer o contemporizador? Que ou aquele que se adapta ou se acomoda às circunstâncias. Então ele aguarda dezenas, centenas de anos, milhares de anos. Então ele está ali, ele se nutre de material em decomposição e no homem o que provoca o câncer, que vai desmontar o que já está comprometido, é o de forma espiralada. Então ele é o menos exigente, só que é o mais paciente. Então ele não vai atacar ninguém
Ele está esperando só a oportunidade. Ele é pacientíssimo. Então, mais paciente e se adapta à situação, vive naquela ambiência, esperando o seu momento, sua vez. Então, fica escondido durante anos, durante gerações inteiras, sem bulha. Bulha quer dizer sem ruídos, sem gritos, sem barulho, sem alardes. Então, fica escondido durante anos, gerações inteiras, durante gerações inteiras, sem bulha, adapta-se e é raro que organize ataques. Então ele não nos ataca. Então tem pessoas que falam, maldito câncer. Maldito coisa nenhuma. Foi nós que criamos as condições para esse ser agir. Ele nunca nos agride, ele nunca nos ataca. Esse em especial. Há outros que pode até ser assim, os mais esfaimados, como o da tuberculose, o da malária, e até o da gonorreia, das doenças venéreas. Mas esse em especial, ele não programa ataque, ele espera o momento da decomposição do material, dos pensamentos morbosos, dos sentimentos em desalinho, que vai refletir no organismo físico. E quando nós pensamos positivo, nós geramos vitalidades para gerar, nutrir, organizar e manter a célula. Quando falamos negativos, para de vir a vitalidade, de chegar à vitalidade, e a célula vai morrendo por falta do alimento e por falta de gerência. Perde as duas coisas ao mesmo tempo, a gerência e ao mesmo tempo a nutrição. E é um prato cheio para esses seres que estão ali só esperando sua vez. Não só ele, mas todos os vírus têm essa característica. Ela enfraqueceu a sua guarda, eles entram em ação. Uns mais esfaimados, outros menos, como o caso desse nosso parceiro de jornadas. O organismo que o hospeda não teme a fraude que ele esconde. E, portanto, não reage como o que faz contra os outros saprófitos, mais vivazes e espasmados. Então, vamos ler devagar. Então, o organismo que o hospeda não teme a fraude, porque sabe que ele não vai armar ataques, que ele esconde, mas ele tem o mecanismo dele de entrar em ação. E, portanto, o organismo não reage como o que faz contra os outros saprófitos, que são mais esfaimados. Ali o organismo vai reagir e ficar mais atento, porque eles são mais vivazes e esfaimados. Por qualquer vacilo eles já entram em ação, e esses esperam um tanto mais. Então, que está à espreita entre tecidos mais altamente diferenciados, cujas sentinelas estão continuamente alertas para os mais esfaimados, os mais vivazes e esfaimados, sempre em alertas. E como o outro não espera fraude, não teme a fraude que ele esconde, então fica com a guarda um pouco ou um tanto mais frouxa. E às vezes ele só espera esse momento, esse relaxamento, esse comportamento indevido para entrar em ação. Mas a vida do espiroqueta, vírus em forma de espirais, em filamentos aspiralados, ainda que reduzida, então a vida dele no nosso organismo, ainda que reduzida, exala, não obstante, produtos tóxicos que lentamente alteram o quimismo celular, a física nuclear, a própria estrutura dos átomos da molécula protoplasmática. É bem assim o potencial magnético e radioativo negativo e positivo da célula inteira. E bem assim, aqui não tem acento não. E bem assim acontece com o potencial magnético, radioativo, negativo e positivo da célula inteira. Então o que é essa frase? Protoplasmática. É um conjunto de material
celular, que vai englobar o quê? O citoplasma, o núcleo da célula e as demais organelas. Então, ele é o que compõe tudo na célula. Se falarmos de citoplasma somente, estamos falando de algo que está dentro da membrana, fora do núcleo, onde está mergulhado as organelas. Elas estão mergulhadas nesse citoplasma. Mas quando falamos de protoplasmática ou protoplasma, nós estamos falando do material que compõe tudo que existe na célula. Se falarmos de citoesqueleto, estamos falando de elementos mais enrijecidos que dão forma e, ao mesmo tempo, mecanismo de locomoção para a própria célula. Então, são vários nomes e, às vezes, a gente se perde com essa nomenclatura. Ora, a célula de um organismo policelular que esteja em perfeita saúde é como uma cidadela fortificada, cujo muro de cinta não permite invasão de elementos heterogêneos, de elementos estranhos ou em dissonância com aquela célula harmônica. Então, a célula de um organismo policelular, como o nosso, ou qualquer outro, pluri ou policelular, que esteja em perfeita saúde, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, é como uma cidade fortificada. Lembra dos fortes antigamente na entrada da cidade ou com os muros protegendo a cidade inteira? Foi quando surgiu o dízimo. Lembra do dízimo bíblico? Então, numa determinada povoação, houve uma ameaça de guerra. Quem quisesse que defendesse as suas propriedades naquela região teria que dar 10% dos seus bens para armar o exército, inclusive fazendo essa fortificação nas cidades ou até no município inteiro. No caso da proteção, não do muro, dessa cinta protetora. Então, a célula de um organismo policelular que esteja em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, em perfeita saúde, é como uma cidade fortificada, cujo muro, a sua membrana de cinta, não permite invasão de elementos heterogêneos. Porque a membrana tem portais, ela tem chakras. Só abre para quem tiver em consonância com a saúde, trazendo algo de acordo com o que é saudável. Agora, se nós temos um hábito desregrado, hábito ordinário, erros cometidos diariamente, nós vamos enfraquecendo essa membrana, daqui a pouco entra qualquer coisa que a gente come. Os elementos do sorvete, da pipoca de micro-ondas, dos refrigerantes, etc. Aí você sabe o que já vai acontecer. Mas, se tiver tudo fortinho, se eu tomar para cada copo de refrigerante 32 copos de água de qualidade, com o seu pH pelo menos acima de 7,4 até 10, aí eu posso exteriorizar, limpar o organismo daquela toxicidade dos elementos indevidos ou heterogêneos. Mas quando na luta enervante, agora do saprófito e com a célula, mas quando na luta enervante contra o saprófito, a defesa contra o agressor, se tenha gasto e relaxado a membrana celular, e quando o próprio saprófito, por força da luta mesma, a luta ingente e enervante, se tenha gradualmente enfraquecido até perder suas tendências evolutivas e agressivas, achar-nos-emos diante de duas substâncias prolíficas, que pode gerar uma prole, multiplicar-se fantasticamente, já originariamente heterogêneas, porque ela não condiz com a harmonia celular. O saprófito, o produto do saprófito com a célula, as quais, quer por constituição quase idêntica, como
a aparência comprova, quer pelo recíproco contraste e adaptação, acabam achando-se em seus agrupamentos atômicos em estado de equivalência em relação às leis que dominam os processos de fusão. Agora eu vou voltar lá atrás para podermos fazer um paralelo aqui. Isso. Aqui, mais um. Então veja, mas a vida do espiroqueta, ainda que reduzida, exala, não obstante, produtos tóxicos que lentamente alteram o quimismo celular. Então, todo o produto da química que compõe o universo celular, a física nuclear interfere na estrutura atômica. Física nuclear, quer dizer, os elementos componentes do núcleo atômico, e é um centro vital por si. Então, interferiu nesses dois universos. Vamos voltar aqui, a gente vai daqui para frente. Mas quando a luta é enervante contra o saprófito, agora célula se defendendo, tenha gasto e relaxado a membrana celular, conforme falamos. Então, houve a anergia, a perda de energia de tal modo que não tem mais forças para a luta, houve um relaxamento, e quando o próprio saprófito, o agressor, o que está ali na espreita, por força da luta mesma, ele também se enfraquece, se tenha gradualmente enfraquecido, até perder suas tendências evolutivas dentro do seu universo de saprófito, de nutrir-se de material em decomposição e também agressivas, porque às vezes são esfaimados, a achar nos emos diante de duas substâncias prolíferas. As duas podem se multiplicar, tanto o atacante quanto o defensor, tanto o espiroqueta quanto a célula. Então, já originariamente heterogêneos, porque um é tóxico e o outro é alcalino, os quais, quer por constituição quase idêntica lá no núcleo do átomo, no saprófito, e no núcleo do átomo, nas células, são quase idênticos os dois. Como a experiência comprova quando você analisa um e outro, de acordo com a física nuclear. Então, quer pelo recíproco contraste e adaptação, porque vai fazer o processo de adaptação, ele vai acostumar-se no ambiente, vai saber esperar. Então, nesse contraste e nesse processo recíproco de adaptação, a célula adaptando-se àquele ataque, ele à defesa, e chega um momento que há um processo de calmaria, de relaxamento, os dois já perderam a força. Nós não sabemos o ânimo que dá um pensamento, uma oração, uma meditação, uma boa música, etc., para levar energismo para a célula e enfraquecê-lo, porque a Quinta Sinfonia de Beethoven mata a célula cancerígena. Imagina se não mata o elemento que pode causá-la mais para frente. Então, as quais, quer por constituição quase idêntica, as quais o quê? Certo? Essas substâncias prolíficas que pode gerar, né, outros elementos de maneira fantástica. Por constituição quase idêntica, em se falando de núcleo dos átomos do saprófito e núcleo dos átomos celulares. Como a experiência comprova isso nos estudos. Quer pelo recíproco contraste e adaptação, vendo isso, acabam achando-se em seus agrupamentos atômicos, dos dois lados, em estado de equivalência, bem parecidinhos, em relação às leis que dominam os processos de fusão. Aí
acontece a fusão, porque são leis. Se adquiriu a condição, a lei permite que assim seja. Se deu as condições de fertilidade, o corpo da mulher está fértil. Se está nas condições, um espermatozoide pode viajar até 30 centímetros da estrutura vaginal, se tiver lá embaixo, e pela fertilidade ele é atraído e pode entrar na estrutura vaginal e haverá fecundação sem penetração, sem o ato sexual, literalmente falando. Entenderam? Feito isso, se não entenderam, volta à fita, vamos tomar mais água e avançar. Dissemos equivalência e fusão, mas a este propósito há outro fato. O espiroqueta de Chardin encerra uma cromatina nuclear idêntica à dos núcleos celulares, especialmente no homem. Então ele tem esse material semelhante no seu próprio DNA. Na cromatina é o que está lá dentro do núcleo da célula e vai estar no universo desse ser. Então agora o que nós vamos ver aqui é o espiroqueta. Vai com parte do seu material genético, que está no núcleo dos seus átomos, idêntico aos núcleos celulares, que está acontecendo aqui no DNA da própria célula, especialmente no homem, eles são bem parecidinhos. Então há agora um campo de atração e, segundo a lei, vai acontecer a criação da célula cancerígena. Então há, pois, forte afinidade entre eles, no núcleo atômico do espiroqueta e no núcleo da célula no seu material genético. Diz-nos Pfeiffer que a causa da neoplasmogênese é uma cromatina heterogênea, tanto do espiroqueta quanto da célula, trazida de fora por um portador de cromatina, no caso aqui o espiroqueta, e que esta cromatina no homem é exatamente a cromatina nuclear do espiroqueta de Chardin. Então ele é que tem isso semelhante no homem. Então vai haver a fusão. Então, de acordo com Pfeiffer, então a causa da neoplasmogênese. Se neoplasma, nós já sabemos, o neoplasma, o processo cancerígeno, se fosse pré-neoplásmica, é o que está acontecendo antes até gerar. Então aqui nós estamos vendo a gênese desse neoplasma. Então, neoplasmogênese, o que acontece nessa gênese da célula cancerígena? É uma cromatina heterogênica do espiroqueta, trazida de fora por um portador de cromatina, que é o espiroqueta, e que esta cromatina no homem é exatamente a cromatina nuclear desse espiroqueta e que é parecida com o que está no núcleo da própria célula humana. Este portador, então, só pode ser o germe que habita permanentemente na economia do organismo humano, no estado saprofitário, dos seres que se nutrem de material em decomposição. Então, este portador, até me lembrei da Sônia Guimarães. Certa feita, fizemos uma visualização na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, durante a qual ela sentiu um odor fétido, terrível, e pensou que a pessoa que estava ao seu lado estava morrendo, estava muito enferma. Só que ela gostou da visualização e repetiu-a na sua casa, em seu lar, e sentiu o mesmo cheiro. Então, aquele pré-julgamento. Se lá com o processo
de visualização, no processo terapêutico, ela percebeu que estava vindo à tona a causa de um desequilíbrio e ainda transferiu esse desequilíbrio para outra pessoa e ela percebeu que estava nela própria. Então, este portador, então, só pode ser o germe que habita permanentemente, que nós vimos lá pacientemente durante séculos, gerações inteiras, na economia do organismo humano, no estado saprofitário e vai se nutrir-se do material em decomposição ou em desalinho ou em desarmonia, desequilíbrio. É legítimo pensar, então, que, em consequência da contínua intoxicação, a cinta celular, a membrana celular, já bem defendida e fortificada para deixar passar somente as correntes osmóticas, nutritivas homogeneizadas, em consonância com a vibração celular, possa relaxar suas malhas tanto que permita o ingresso à cromatina heterogênea, produto do saprofitismo espiroquético, à qual a própria célula se acostumou no prolongado contraste, no prolongado embate entre ataque e defesa. E às vezes a gente não está atento, ao invés de mudar o hábito, alimentamos o próprio ambiente. E o que adoece, o que torna esses seres agressivos, como nós estamos vendo, é os ambientes. Como já dizia Anthony Bechamp, Claude Bernard, lá contemporâneos de Kardec. Então é legítimo pensar então que, em consequência da contínua intoxicação só da presença desse saprófito, a cinta nuclear ou a membrana, a cinta celular ou a membrana celular, já bem defendida e fortificada para deixar passar somente as correntes osmóticas nutritivas homogeneizadas, os seus portais só se abrem para estas criaturas em consonância com a harmonia no interior da própria célula, ela possa relaxar, às vezes, o vacilo de nossa parte que mantém isso fortalecido, porque o fortalecimento, a resistência imunológica depende do pensamento positivo. Quando nós pensamos negativo, além dessa vibração mudar, nós ficamos gripados, nós adoecemos facilmente, nós criamos vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais, criamos elétrons radicais livres que atacam o próprio organismo. Então, se no momento isso possa relaxar suas malhas, tanto que permita o ingresso à cromatina heterogênea do espiroqueta do saprófito. Produto do saprofitismo, ele está se nutrindo, saprofitismo espiroquético, do vírus em forma de espiral, que ele está falando aqui de vírus, mas no futuro, diante do que ele falou, isso foi classificado depois como bactérias. Só que lá na época que ele disse, era considerado para a ciência espiritual um vírus. Então, produto do saprofitismo espiroquético, a qual a própria célula se acostumou no prolongado contraste. Então, acostumou com o camaradinho, ataque e defesa, houve o processo anésico ou a anegia aconteceu, ambos se cansaram, existe no íntimo do núcleo do átomo, do saprófito, algo parecido com o que está no núcleo da célula, aí houve a fusão permitida pela lei, já que houve as condições. Tudo isso tende a um estado de semelhança pelo qual os dois termos contrários acabarão fundindo-se em simbiose, permitido pela lei. Então, se em linhas gerais, aqui por fora, no todo do saprófito, no todo da célula, não acontece essa ressonância, mas lá no íntimo dos átomos, com o íntimo do material, no núcleo da própria célula, houve o clima necessário
a ambiência necessária para que houvesse a simbiose entre o saprófito, o micróbio, também considerado micróbio pelo Pietro Baldi, com o material genético da célula. Agora, a célula micróbica. Agora vai ser uma célula com um comportamento micróbico que não obedece às leis que regem o corpo. Temos, com efeito, um contraste contínuo e prolongado durante o qual tanto o agressor quanto o agredido, não podendo alcançar uma vitória plena e definitiva, acabarão por adaptar-se em base à lei de adaptação, atenuando respectivamente sua energia agressiva e reativa. Então veja a importância de nossa vigilância, o olhai, o vigiai e o orai recomendado por Jesus em Marcos 13:33. Então temos com efeito um contraste contínuo e prolongado, ataque e defesa. Então, durante o qual tanto o agressor quanto o agredido, não podendo alcançar vitória plena e definitiva, se estivéssemos atentos, a célula conseguiria essa vitória plena e definitiva, porque gratidão pela vida, esperança de melhoras e alegria de viver fortalece essa célula de defesa em 300.000 vezes. Então a vitória seria certa, a cura seria certa, a ambiência seria modificada. Mas como às vezes ao invés de alegria, tristeza, ao invés de gratidão, ingratidão, ao invés de esperança, desespero. Então acabarão, se não fizermos nada, se não estamos atentos, se não sabemos disso, acabarão por adaptar-se em base à lei ou com base nesta lei de adaptação, atenuando respectivamente sua energia agressiva e reativa. Ambos se cansam, se relaxam e depois lá no íntimo dos átomos do saprófito, como nós dissemos, e no íntimo do núcleo celular em seu material genético, em sua cromatina, então a cromatina dos dois se fundem, o material genético ou a herança hereditária de cada um. Tudo isso faz-nos pensar que o espiroqueta tenha habitado no terreno orgânico humano desde a noite dos tempos e se tenha aí acomodado a ponto de ter caracteres confundíveis com a substância nuclear do antropoplasma. 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 Dá um nó na língua. Então, tudo isso faz-nos pensar que o espiroqueta tenha habitado no terreno orgânico humano desde a noite dos tempos e se tenha aí acomodado a ponto de ter caracteres e vai copiando como os elementais copia as nossas coisas, esse ser copia das células, e até ficar confundível com a substância nuclear do antropoplasma. Antropoplasma. E agora se fundem. Estão parecidinhos, só que um disfarçadinho e o outro é real. E quantas pessoas disfarçadas não nos enganam? Quantos seres estão fazendo isso em nosso planeta, tirando a nossa liberdade, levando-nos a um estado de escravidão sem a gente perceber? Eles vão fazendo teste como aquele fato que Stalin pegou a galinha e depenou ela inteira. Ela ficou em pele sangrando, só com a pele sangrando. Depois deu um punhadinho de milho para ela, ela veio comer na sua mão. É o que fazem com os seres humanos distraídos. Vão tirando devagar a liberdade, vai aceitando até perder a liberdade total.
E faz-nos pensar também que o contraste e adaptação entre o plasma humano e o plasma espiroquético, prolongando-se por indefinido fluir de gerações, que Ramatiz fala que pode ser milênios, continua um fator de mais alta importância para atingir semelhante fraternidade de dois plasmas, de tal forma que desarranje a disciplina reprodutiva da célula orgânica. Então ele não só ficou parecidinho com o material genético da célula, agora ele vai desarranjando, induzindo-a, como nós estamos vendo na nossa sociedade, na nossa juventude, que prefere a libertinagem, a vida fácil, direitos sem deveres, as promessas, o comodismo, e é o que acontece em nossa carruagem orgânica. E faz-nos pensar também que o contraste e adaptação entre o plasma humano e o plasma espiroquético, o que está dentro do universo do material genético de um e de outro, prolongando-se por indefinido fluir de gerações, por gerações inteiras, constitua um fator de mais alta importância para atingir semelhante fraternidade de dois plasmas, mesmo sendo o agressor e o outro agredido, de tal forma que desarranje, o parasita desarranjando o hospedeiro, a disciplina, a célula vai perdendo a obediência ao comando. É o que nós estamos vendo isso nas universidades, nas escolas. Filhos não obedecem mais os pais, querem destruir a família, e etc, e etc. E isso acontece no nosso universo biológico, acontece lá fora também, porque tudo é cópia de tudo. Então desarranja a disciplina reprodutiva da célula orgânica. Desarranjou. Ela, nessa disciplina produtiva, ela obedece o comando central. Vai produzir conforme a necessidade, conforme a capacidade de nutrição. E agora não. Agora ela vai reproduzir de forma desenfreada e para nutrir-se, para manter essas células que reproduzem de forma desenfreada, elas vão começar nutrindo-se do sangue e vai devassando outras células e agigantando a massa tumoral. O que acontece então? Acontece a simbiose célula-micróbica, porque houve a fusão. Teremos simbiose de uma célula que não é mais célula, porque perdeu sua característica de obediência ao comando central, com um micróbico que não é, com um micróbio que já não é mais micróbico, com um micróbio que não é mais micróbio, porque agora ele está morrendo também. Na sua forma original, porque ambos vão se tornar um. Isto é, de dois elementos desindividualizados, perdeu a sua individualização, que fundem suas cromatinas, seu material genético, cromatinas nucleares, porque o que está dentro do núcleo da célula, o que está dentro do núcleo dos átomos, no caso do espiroqueta, até aí vitais, até então, num e no outro, vitais, para dar lugar ao conglomerado nuclear que contém em si uma parte da substância nuclear celular e uma parte de substância nuclear micróbica, que aqui no caso é atômica. Voltando. Então, o que acontece então com essa fusão? De uma célula que não é mais célula, do micróbio que não é mais micróbio. Acontece a simbiose, a fusão célula-micróbica, ou célula com micróbio. Teremos a simbiose, que é a fusão de uma célula que não é mais célula, com um micróbio que não é mais micróbio. Ambos sódio e cloro perdendo as características para ser cloreto de sódio nesse caso.
Uma comparação bem rasteira aqui mesmo, bem periférica. Isto é, de dois elementos desindividualizados, ambos perderam a sua individualidade. O seu processo característico de individualização harmônico. Agora que funde suas cromatinas nucleares, até aí vitais, tanto para um quanto para outro, agora desvitalizadas, desindividualizadas, para dar lugar a um conglomerado nuclear, porque agora vai ser somente o núcleo de uma célula, já não há mais o núcleo do micróbio, nem o da célula que obedecia ao comando central. Agora, o núcleo de uma célula, que antes obedecia o comando central, que não vai obedecer mais, com a fusão do material do micróbio, agora num único conglomerado nuclear que contém em si uma parte da substância nuclear celular, que era do núcleo material genético da célula, e uma parte da substância nuclear atômica do micróbio. Teremos uma neocélula que não perdeu em absoluto a virtude reprodutiva. Ela mantém a virtude reprodutiva. Mas, ao contrário, assente exaltada pela cromatina micróbica. Agora não obedece mais à reprodução programada dentro do corpo. Agora exaltada pelo esfaimado, pelo ser que quer multiplicar-se desenfreadamente, agora ela vai obedecer à cromatina micróbica para a reprodução. Não obedece mais à lei do próprio organismo, mas à sua própria lei. Neocélula sui generis, diferentona de todas. Híbrida, subordinada por uma substância que não tem nenhuma intenção de sujeitar sua tendência ultra-reprodutiva às leis do organismo em que penetrou. Agora, carreira solo e vai colocar fogo no circo, como nós falamos. Então, teremos uma neocélula que não perdeu em absoluto a sua virtude reprodutiva, mas, ao contrário, assente exaltada essa virtude reprodutiva pela cromatina do vírus. Então, essa neocélula sui generis, híbrida, porque agora é a fusão de dois universos, subordinada por uma substância que não tem nenhuma intenção, a substância agora está subordinada à substância do vírus, que não tem nenhuma intenção de sujeitar-se, sua tendência de não obedecer coisa alguma, e agora ultra-reprodutiva às leis do organismo em que penetrou. Agora ela vai fazer o seu próprio universo acontecer. Neocélula degenerada que se rebela às leis às quais obedecem as células sadias em perfeita disciplina. Então agora ela é uma rebelde degenerada, como a ovelha negra dentro de um lar, o filho que não obedece aos pais, se deixar bate nos pais, escravizam seus pais, e é o que ela está fazendo aqui, fazendo o paralelo. Agora ela se rebela às leis às quais obedecem as células sadias, os filhos obedientes e harmônicos em perfeita disciplina. Então agora ela vai fazer o que lhe apraz, não importando com o corpo. Ela está matando o hospedeiro, mas não está nem aí, não tem essa consciência. Então, anárquica no seio da ordem, porque ela está num corpo gerenciado por uma ordem, e ela está ali sozinha com a anarquia, como nós vemos a anarquia dentro de um país e de vários elementos desses países dentro do planeta. Então, a anárquica, no seio da ordem, procurará transformar essa ordem em desordem, para arruinar toda a sociedade policelular à qual se agarrou. Então, ela quer transformar todo o corpo no câncer. Só que ele não tem subsistência.
é o que nós vemos, o sistema comunismo, que vai matando os meios de sobrevivência e todos ficam na miséria, com exceção dos líderes, que ficam no bem bom. Vocês sabem disso. Não tem como não fazer essas comparações. Porque é o próprio Pietro que assim nos ensina, o próprio Kardec também falou isso. Porque tudo é política, só que política é a religião da nação. É a arte de governar visando o bem de todos. É esse comando central harmônico. E o anarquismo, que é o comunismo, o socialismo, coloca uns contra os outros. Não vamos ir além daí, está tudo bem, já passou, virou a página. Então, a anárquica, no seio da ordem, procurará transformar essa ordem em desordem, para arruinar toda a sociedade policelular a qual se agarrou. Veja a nossa sociedade como está, a nossa juventude que está se comportando anarquicamente, ou planeta afora, ou mundo afora. Forma-se assim a célula neoplásica, ou neoplástica, ou neoplásica, que constitui uma hibridação celular, que é a fusão de dois seres, com caracteres semelhantes, mas não idênticos ao das células. São materiais semelhantes. Como vimos, só que não idêntico ao das células. Um é homogêneo e o outro, em relação a esse, heterogêneo. Então, forma assim a célula neoplástica ou neoplásica, que constitui uma hibridação celular com caracteres semelhantes, mas não idênticos esses caracteres ao das células que obedecem ao comando central, que obedece às leis de harmonia e às leis de equilíbrio. Nela estão fixados os caracteres parentais da célula e do vírus, o material, a hereditariedade de um e de outro, como estão fixados na esfera de segmentação os caracteres parentais do espermatozoide e do óvulo. Então, segmentação é quando eu vou fracionando para encontrar. Então, eu vou fracionando a célula até encontrar o seu material genético lá no núcleo, no DNA, na célula, ou lá no vírus, até chegar no núcleo do átomo, que é o processo de segmentação. Então, nela estão fixados os caracteres parentais, tanto da célula e do vírus, como estão fixados na esfera de segmentação, se eu for fracionando, os caracteres parentais do espermatozoide e do óvulo, se eu quiser encontrar um e outro nesse fracionamento da unidade da célula fecundada. E agora eu quero voltar a descobrir a origem, os elementos de cada um. Temos assim uma célula simbiótica, patológica, com a mesma fusão e permanência dos caracteres parentais, semelhante ao espermatozoide e à célula ovo, como acontece na célula simbiótica fisiológica, no caso da fecundação. Então, temos assim uma célula simbiótica patológica, agora vai destruir o corpo, com a mesma fusão e permanência dos caracteres parentais, parecidas com o processo de fusão espermatozoide e óvulo, como acontece na célula simbiótica fisiológica do nosso corpo. Ou seja, temos na célula neoplástica ou neoplásica uma fusão, como a que ocorre com as células prolígenas sexuadas, células férteis sexuadas, para formar o neoplasma fisiológico, na qual a operação dos elementos genéticos, dada a fusão, se desindividualizam um e outro
iniciando uma nova individualidade celular, uma célula híbrida diferente das outras, em que permanecem em potência os caracteres dos pais, que no caso do espermatozoide e óvulo também. Então vai formar um novo universo, vai permanecer os caracteres dos pais, mas é um novo ser com a fusão dos dois materiais genéticos. Ou seja, temos uma célula neoplástica ou neoplásica, temos na célula neoplástica ou neoplásica uma fusão com a que ocorre, como a que ocorre com as células prolígenas sexuadas, que no caso, óvulo, espermatozoides, para formar o neoplasma fisiológico. Prolígenas de fertilidade que produz em abundância, só que aqui assexuado, no caso, espermatozoide óvulo, na qual a operação dos elementos genéticos, dada a fusão espermatozoide-óvulo, se desindividualiza, não existe mais nem o espermatozoide nem o óvulo, iniciando uma nova individualidade celular, a célula fecundada, e, no caso do câncer, a mesma coisa, o vírus, o micróbio e a célula, em que permanece em potência os caracteres dos pais. E como lá vai permanecer os caracteres dos dois, só que diferente. Aqui obedecem à ordem e lá à desordem. Eis como nasce o híbrido neoplástico. Contexto celular, todos surgêneres que obedecem às leis suas, às leis da célula cancerígena, não as do organismo em que se abriga. Obedecem primeiro àquela imposta pela tendência ultrarreprodutiva do vírus, e não mais o comando central do corpo. Então, eis como nasce o híbrido neoplástico, ou neoplásico. Então, contexto celular todo sui generis, todo diferente, que obedece às leis suas, ou às suas leis, do micróbio que está mandando nessa material celular. Não às leis do organismo em que se abriga, o comando central, o espírito. Obedecem primeiro àquela imposta pela tendência ultrarreprodutiva do vírus, que no caso um vírus que faz a encomenda de reprodução dele mesmo para uma célula, ele reproduz até a célula chegar à exaustão, até a sua própria morte. Por isso, ocorre que, enquanto as células dos organismos policelulares se reproduzem em proporção aritmética, as monocélulas micróbicas se reproduzem em proporção geométrica. Então aqui é como se fosse somando e aqui multiplicando. Então aqui mais lentamente obedecendo a um comando central e aqui desenfreadamente. Aqui de forma centrípeta e aqui de forma centrífuga, espalhando fantasticamente. Então o plúrido reprodutivo das primeiras é contido pelas leis rígidas centrípetas da associação e organização, ao passo que nas segundas ele extravasa sobre a elástica lei da reprodução eminentemente centrífuga, de uma explosão desse universo celular. Então, esse prurido reprodutivo, essas capacidades reprodutivas das primeiras, é contido pelas leis rígidas, centrípetas, que é de associação e organização. Obedece um comando central, ao passo que nas segundas, na célula cancerígena, ou nas células cancerígenas,
ele extravasa sobre a elástica lei da reprodução, eminentemente centrífuga. Centrífuga, lei de dissociação, de explosão de dentro para fora. O outro, a lei de aglutinação. Além disso, a reprodução celular é constrangida dentro dos limites da configuração anatômica dos tecidos e órgãos, ao passo que a reprodução micróbica pode dilatar-se indefinidamente, até matar o corpo. Que elas precisam se nutrir e vai desvitalizar todo o corpo para se manter-se. Então, além disso, a reprodução celular é constrangida dentro dos limites da configuração anatômica de tecidos e órgãos, de acordo com o comando central e as necessidades vigentes. Ao passo que a reprodução micróbica pode dilatar-se indefinidamente. Por isso que o tumor, no caso da Pamela Ulho, chegou a 27 centímetros em cima do seu ovário, e rapidamente, numa velocidade espantosa. Assim, enquanto a célula orgânica, por memória ancestral, habituou-se à disciplina com a qual freia o próprio ímpeto reprodutivo, proporcionando às exigências de toda a sociedade das células sobre diretivas unitárias de um eu central, a célula micróbica, ignara de qualquer disciplina finalística coletiva, trata apenas de reproduzir loucamente, não sendo nisto vigiada por nenhum poder coordenador. Então vejamos. Então, enquanto a célula orgânica, por memória ancestral, por obedecer ancestralmente o comando central, habitua-se à disciplina. Então, de acordo com as ordens, elas vão, de acordo com chegando o material, a matéria-prima, elas vão se reproduzindo de acordo com o comando central, necessidade de órgãos e tecidos, com a qual, com essas diretivas, freia o ímpeto, o próprio ímpeto reprodutivo. Então, não é como elas querem, é como a necessidade. Isso vai proporcionar as exigências de toda a sociedade da célula. Ela vai, com essa disciplina, vai mostrar para todas as demais que assim deve ser. Então, sobre diretivas unitárias, são leis únicas, só acontece o que for necessário para o bem de todos, de um eu central, que é o espírito, que é a consciência que gerencia o corpo. Agora, a célula micróbica, ignara, quer dizer, ela não tem nenhuma noção de disciplina. E, pelo jeito, não quer ter noção. Então, é ignara de qualquer disciplina finalística, coletiva, que visa o bem do conjunto, trata apenas de reproduzir loucamente, não está nem aí com o conjunto. Não sendo nisto vigiada por nenhum poder coordenador, até porque ela não obedece. Eis de onde deriva o câncer. Formada a célula simbiótica pela união de dois elementos heterogêneos e antagonistas, ela se torna a cabeça do tronco genealógico de um novo ser desmentado, que, por sua origem, só obedece à sua lei e finalidade, que não são de maneira nenhuma lei e finalidade as do organismo no seio do qual se desenvolve. Ela não está nem aí com a morte desse organismo. Então, eis de onde se deriva o câncer. Acho que ficou bem claro, né? Então, formada a célula simbiótica, a fusão de dois seres, pela união de dois elementos heterogêneos e antagonista, um agressivo e o outro se defendia, ela se torna a cabeça
do tronco genealógico de um novo ser desmentado. Não tem ideia do que está acontecendo. Que, por sua origem, só obedece à sua lei e finalidade. Crescer e aparecer e destruir. Ou a desordem. Que não são, de maneira nenhuma, as do organismo, a sua pretensão, no seio do qual se desenvolve. Então, quer viver do suor alheio, como nós vemos isso no nosso país, no nosso planeta, e não está nem aí com a preservação nem do país, nem do planeta, com suas riquezas e o modo de subsistência. Assim, essa célula, pela desistência do organismo a reagir pela presença dela, gera uma populosa colônia celular, organização histológica disforme, avulsa de unidade orgânica e inimiga dessa unidade orgânica. Este é o câncer. Então, assim, essa célula, que é a fusão do vírus micróbico e da célula que desindividualizou-se, pela desistência do organismo a reagir, porque ela vai devastando a vitalidade, e se não tem a pessoa uma espiritualidade à altura do reequilíbrio, não há cura. Então gera uma populosa colônia celular, que nós chamamos da massa celular, que vai formar os tumores, organização histológica disforme, que é um tecido disforme, avulsa, que é carreira solo, da unidade orgânica. Quer dizer, algo à parte da unidade orgânica e inimiga dessa unidade orgânica. Esse é o câncer, que não tem nenhuma resistência contra o amor, contra a harmonia, contra o equilíbrio, a alegria, a esperança, a gratidão. Ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado e desconsidere as nossas falhas do futuro, mas no futuro acontecerá, na sexta e última parte da orientações terapêuticas e patogênese do câncer. Para concluir, tiremos algumas consequências de tudo o que dissemos. Não existe, não pode existir e é inútil procurar um micróbio no câncer, porque o micróbio existia como um saprófito que vivia do material em decomposição e agora não é mais ele que existe, é a fusão dele com a célula. Então ninguém vai achar com os instrumentos materiais ou da ciência que temos no plano físico, mas com a ciência espiritual, para quem tem olhos de ver, é visível, porque se Calderaro turbinou o centro frontal de André Luiz e ele mergulhou a sua mente dentro das células, vendo que são pequenas almas que devem evoluir com as nossas almas. No plano espiritual temos esse olhar de raio-x. Basta, segundo Kardec, a pessoa estar fora do corpo no processo sonambúlico. Ela vê o interior das células, dos tecidos, dos órgãos, sabe aonde está o problema e aonde está a solução. Uma simples alma fora do corpo em conexão com a sua consciência, olhando o corpo com os olhos da consciência que o criou. Nesta forma de encontrar a individualização de um e de outro, nessa forma ele não é encontrável materialmente, nem individualizável, nem muito menos isolável, como não são encontráveis, nem individualizáveis, nem isoláveis da esfera de segmentação. Você pode ir fracionando para tentar encontrá-lo, uma vez feita a fusão. O espermatozoide e o óvulo, e bem assim suas respectivas
cromatinas nucleares. Então você não vai encontrar nem lá e nem óvulo e espermatozoide após feita a fusão. Por mais que você fracione toda a célula fecundada, você não vai encontrar algo individualizável, ele inteiro, porque houve uma desintegração consciencial e um reacomodamento dos elementos para formar um novo ser. Então, essa segmentação é a ação ou efeito de fracionar, de dividir em frações em partes menores, para tentar buscar. Como se você for também procurar o que nós chamamos de um elementozinho que apareceu ali de 2020, 2021 e etc., nunca encontraram. Ele não existe de fato. Uma ideia plantada nas mentes em desalinho, em desaviso, comprou a ideia por conta do pânico, do isolamento, do enfraquecimento de sua espiritualidade e de várias situações. Ela criou a ambiência e eles anunciaram os sintomas e as pessoas desenvolveram todos os sintomas e muitas perderam a própria vida, porque a mente pode matar o corpo ou curá-lo de acordo com a sua condução. Feito isso, fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus. Até a próxima e última aula de orientações terapêuticas de patogênese do câncer na série de Pietro Baldi. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.